Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de abril de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3006, ele tem 7 páginas, 51 elogias e 20 máximos. O tema é autohistoriograma e a especialidade, historiologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Nina Rosa Manfroy. A Nina Rosa Manfroy, ela é doutora em História Cultural brasileira, natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 2003, coautora dos livros O Ciclo de Vida Caingan, é isso mesmo que fala? Caingan, Antologia, publicado em 2004, Jogo de Memória Caingan, Uma Maneira Lúdica, eu que quase falei lúcida, Uma Maneira Lúdica de Preservar, em 2005, e Ouvir Memórias, Contar Histórias, Mitos e Lendas Caingan, em 2006. E é tenepsista desde setembro de 1997. A autohistoriografia é o esquema de avaliação da consecução das metas e megametas evolutivas da Consim, homem ou mulher, com base na autohistoriografia obtida através de ferramenta de registro, análise, comparação e aferição autocrítica da qualidade dos fatos, para fatos, consequências e resultados das ações pessoais, sendo importante indicador do grau de cumprimento da proex. Na pensenologia, nós destacamos os itens. O holopensene pessoal da historiologia aplicada ao estudo conscienciométrico, o holopensene pessoal da evolutividade, o holopensene traforístico favorecendo a superação dos gargalos evolutivos, a ortopensenidade orientada para o próximo passo mais acertado, a autopensenidade profilática diante dos erros assumidos e a transparência pensênica perante si mesmo. Na fatologia, a ferramenta historiométrica auxiliando nos ajustes quanto ao saldo da ficha evolutiva pessoal, que é a nossa FEP. Os fatos compondo a história pessoal, o ato de atribuir forma escrita aos fatos, as datas registrando as metas alcançadas, o exame minucioso das consequências do acontecimento, a ocorrência marcante, o aprendizado nas perdas, o aprendizado na conquista, o pioneirismo das tarefas evolutivas, a reflexão sobre hesitações e arrependimentos, o fato de não se recuar diante da responsabilidade, o estudo do passado, melhorando a Consim no tempo presente, a importância da memória na falta de acesso aos livros pessoais e às bibliotecas, a autonomia no ato de refletir, a priorização do tempo aplicada à qualificação consciencial. A gente chama atenção que a fatologia tem 26 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente leu muito pouca coisa da fatologia, então a gente convida todos a lerem a fatologia integralmente. Na parafatologia, a intensificação da autovivência do estado vibracional profilático aplicado à autopesquisa retrocognitiva, os registros parahistóricos, os paracontextos, as paraconsequências, os novos êxitos evolutivos oportunizando a participação em cursos intermissivos mais avançados, a recuperação de consciência. No detalhismo, a gente chama atenção que tem 12 máximos, e na argumentologia, a gente destaca os parágrafos detalhismologia, que concernente à evoluciologia, a verbetógrafa coloca 10 possíveis variáveis e 30 questionamentos na composição, análise e estabelecimento de metas prioritárias do autohistoriograma. Uma listagem bem possante, bem importante aqui, que vale a pena analisar com calma.
Procedimentologia é o outro parágrafo, e sobre a ótica da conscienciometrologia, a verbetógrafa coloca 10 procedimentos e respectivas especialidades significativas interrelacionadas, essenciais à compilação, aferição, ampliação, compreensão e qualificação dos fatos e parafatos de interesse na composição do autohistoriograma. Na remissiologia, nós destacamos a aceleração da vida pessoal, autohistoriografia, registro eterno, síntese do autoconscienciograma e sistematização comportamental. A frase enfática: o autohistoriograma é instrumento pesquisístico auxiliar na mensuração crítica e profilática dos fatos e parafatos vivenciados, conduzindo a consciência lúcida à qualificação da autoproexis. Questionologia. Você já pesquisou os fatos e parafatos constantes na historiografia pessoal? Quais reflexões produtivas ou reciclagens intraconscienciais promoveu a partir da análise dos mesmos? Na bibliografia específica, ela contribui com 3 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Balanço, registro, autoanálise, autoavaliação, retrospectiva. Historiografia, historiometria, historiologia. Pesquisologia cronêmica. Cronologia, fatologia, parafatologia, memoriologia, cosmovisiologia. Compreensiologia, cronoevoluciologia, autoexperimentologia, conscienciometrologia e autorretrocogniciologia. Bom, antes da gente iniciar propriamente dito aqui a tertúlia, a gente quer fazer uma chamada de participação de uma promoção bem especial, que é a compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Ele é uma obra que vai sair em 2 volumes e, comprando antecipadamente, ganha um desconto de 20%. Então, o valor dos 2 volumes de 340 passa para R$ 272. O contato para você participar dessa mega promoção é mega não só pelo desconto, mas é mega por causa do objeto da promoção, né? É o conteúdo aí do nosso léxico de ortopensatas. Então, o contato pode ser com a Editares, pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 2101-1407 ou pela epígrafe 45 código de área 35250867. O frete vai ser pago pelo comprador, mas toda vez que eu falo isso, eu dou sempre uma dica: não pague o frete, compre e venha aqui pegar pessoalmente, porque aí você passa os dias com a gente aqui, né? E junta o útil ao agradável. A gente também quer fazer a divulgação de 2 publicações bem recentes aqui, que é o livro da Sirlene Couto, Inteligência Evolutiva Cotidiana, tem uma semana e pouco aí, no qual ela traz a análise crítica de diversas situações do dia a dia, da vida humana, né, sob a ótica da evoluciologia aplicada, enfatizando a necessidade do emprego da inteligência evolutiva na condução e resolução de todas as crises pessoais em quaisquer dimensões de manifestação. E o outro livro, que é do Fernando Civelli e da Marineide Gregório, que é a autoexperimentografia projeciológica, uma proposição metodológica para registro e análise da experiência fora do corpo, que também pode interessar muita gente, né, que faz projeção aí. E o livro apresenta a metodologia inédita para o projetor ou projetora redigir e anatomizar suas experiências fora do corpo de modo autocrítico, transformando tais vivências em fontes de auto e heteropesquisa. Então, está aí a divulgação. São 3 obras bem importantes para a conscienciologia. Agora, ainda antes de passarmos para as perguntas dos teletertulianos, a gente queria que você contextualizasse o seu verbete
Embora a gente saiba, até consta na remissiologia um outro verbete que você fez. É que você que estava também. Né? Então, a gente pede para você contextualizar esses dois verbetes, né? Como é que eles surgiram. Tá bom. Eu comecei, o contexto desses dois verbetes, eles surgiram quando eu fiz o curso da Apex Balanço Existencial. Em determinado momento desse curso, eles têm uma planilha, né, que eles sugerem ali para a gente fazer o nosso histórico pessoal. E quando eu fiz esse curso, a gente começa a observar quantas passagens a gente tem, quantos fatos ocorrem que a gente despreza, a gente não anota na hora, né? E aí eu uni aquela experiência do balanço com a experiência que eu tenho da formação em História. Então, o primeiro verbete que eu fiz em relação a isso foi o autohistoriografia, né, que é o registro da história pessoal. E, em cima dessa autohistoriografia, a gente desenvolve o autohistoriograma. Então, eles estão ligados. Obrigada. Então, vamos passar aqui para as perguntas. A verbetógrafa, professora Nina Rosa, Fatologia, página 21, primeira linha. Não temos detalhes da nossa FEP atualmente. Poderia, então, explicar o funcionamento desta ferramenta historiométrica, auxiliando nos ajustes quanto ao saldo da ficha evolutiva pessoal? Sim, a ficha evolutiva pessoal é aquela ficha que a gente vai fazendo o registro de todos os nossos acontecimentos, dos fatos, das metas que a gente se propõe, né? Mas principalmente das realizações, o que você fez. E dentro dessa ficha evolutiva, ela precisa ter um saldo, né? A gente faz ali o saldo da ficha, porque só lançar os dados não é suficiente. Então, você lança lá os dados, por exemplo, como é que está a afetividade com a sua família. E coloca cada membro da sua família, você joga ali. Para quem você dá mais atenção e para quem você dá menos atenção. E você vai fazendo o ajuste. Por exemplo, você estabelece lá um padrão para você chegar nesse saldo, né? E você vê aonde que você tem excesso e aonde que você tem deficiência. Para chegar no final da FEP, ele tem um saldo positivo, né? E aquele saldo que não está positivo, você ir fazendo os ajustes. Agora, o que você pode colocar aí na FEP? Aqui na Fatologia tem vários exemplos que você pode aproveitar para colocar na FEP e também na página onde tem a taxologia, aqui na página 24, a partir da 24 também tem uns dados ali que podem ser colocados na FEP também. A grande questão dele, eu penso... respondi. Não, respondeu sim, mas assim, a grande questão dele, você pode ampliar se você quiser, é que se a gente não tem visão, acesso à FEP agora nessa vida, como é que a gente pode incrementar a FEP? Bom, aí é que está. Às vezes a gente não tem aquele parapsiquismo para acessar a nossa FEP total, né? Mas a gente precisa, olha só, vamos pensar em história. A história é o estudo do passado. A gente precisa fazer o caminho inverso. Vamos começar do presente para ir num passado remoto, e esse passado remoto que seja lá na extrafisicalidade. Então, você começa a analisar como é que você é no seu dia a dia hoje para fazer o levantamento da sua FEP presente, hoje, aqui e agora. O efeito dela aqui. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Veja como é a sua atuação e qual o efeito da sua manifestação perante cada um dos contextos que você participa. Como é que é a sua manifestação na família? Né? Qual é a consequência disso para você poder começar a analisar a sua FEP a partir de agora? Porque se a gente ficar pensando em fazer uma FEP extrafísica, a gente vai ficar só esperando e expectativa. A gente precisa colocar a mão na massa. Então, começa a sua FEP agora no presente. Nós somos a síntese dela, né? Nós somos a síntese da FEP. E olha só, tem um verbete que o professor Valdo escreveu, que ele se chama, ele está na remissiologia, síntese do autoconscienciograma. Vale a pena você dar uma lida nesse verbete para fazer aí, compor a sua FEP. E tem o verbete também, ficha evolutiva, FEP, não tem? Penso que tem, assim. Ficha evolutiva pessoal. Então, Fatologia, página 22, quarta linha. Poderia esclarecer e exemplificar a reação ao contexto mostrando a incompreensão quanto ao processo evolutivo? A reação quanto ao contexto mostrando incompreensão quanto ao processo evolutivo, sim.
Olha só, tem uma grande diferença entre você reagir e você agir. Dá uma olhadinha no item seguinte, a ação perante o contexto, demonstrando compreensão e lucidez diante da realidade indiscutível. Esses dois itens, eles estão interligados. Muitas vezes a gente descobre um trafar e a gente reage. Vem uma pessoa e faz uma heterocrítica sobre a sua manifestação, sobre a sua reação também. E aí você não compreende aquele momento. E às vezes você fica de cara torta com a pessoa que falou isso para você. Então você reage ao invés de pensar, refletir e tomar uma ação decisiva sobre isso. Então, ao invés da gente reagir, toda reação demonstra uma incompreensão perante o processo evolutivo e perante o contexto que você está inserido. Então, a gente precisa parar, refletir, não ser tão reativo para poder agir. Como é que você dá o nome daquela reação proativa? É o outro nome que você dá? Reação proativa? Por exemplo, você falou, toda reação é negativa. A Aí, reação... por exemplo, alguém fala alguma coisa para você e você reage, eu entendi o que você está falando, mas deve ter um outro nome. Deve reage para resolver aquilo. Ela reage no sentido de reverter aquela situação. Deve ter um nome, né, para isso, né? E precisa disso, né? Precisa. A gente precisa reverter aquela situação, né? Reverter a nossa reatividade. Né? Não ser tão... Porque senão a pessoa fala um negócio para você, você fica de pasmaceira, também não faz nada, também não... Reatividade que tem uma conotação de reagir no impulso, no instinto, né? A reação, ela é neutra. A reação é mais neutra, então a palavra continuaria mais sendo neutra. Então tá. Em Fatologia ainda, página 22, 10ª linha, o que é o pirronismo histórico? Pirronismo histórico? Olha só, o pirronismo histórico, ele tem tudo a ver com o princípio da descrença. Esse pirronismo, ele vem de um pensador grego, ele viveu lá no período de 365 a 275 antes dessa Era Comum. E esse pensador se chamava Pirro de Élida. Então, o que ele propôs? Ele propôs um sistema filosófico que se voltava para o estado permanente de dúvida. Então, ele tem tudo a ver com o princípio da descrença. Então, a história e a conscienciologia, elas têm aí um paralelo. Uma simetria. Uma sinergia. Não, é simetria pelo verbete de ontem. Então, assim, o pirronismo histórico... Toda pessoa que vai estudar história, se não colocar o pirronismo, ela vai acreditar em tudo que ela lê. Então, a história, ela provoca a dúvida. Por que ela provoca a dúvida? Porque a história ela não é definitiva. E aí tem uma outra relação com a conscienciologia, ela é relativa. E muitas vezes a história, isso há um tempo bem passado, a história queria se tornar uma ciência. E ela não era aceita como ciência porque ela não era exata. Até que foi passando o tempo e ela comprovou a relatividade dela. Porque a gente tem aí os documentos que toda hora são descobertos, a arqueologia colabora muito com a história. E então a gente não pode acreditar em tudo que está escrito pela história, né? Então é o pirronismo histórico, e esse pirronismo histórico também vale para o nosso autohistoriograma. Porque a gente está sempre reciclando. Se a gente não colocar uma dúvida também em relação aos nossos trafores, a gente vai congelar no tempo. Então, o pirronismo ele deve ser aplicado na autohistoriografia, no autohistoriograma, para a gente poder aí seguir com a evolução. Senão, a gente fica com crença sobre nós mesmos. Nina. Muito interessante. Uma pergunta. Está muito interessante o teu verbete. Tem várias perguntas aqui, mas vou começar pela página 25. Sua listagem na página 25. Eu queria que você diferenciasse para mim, aprofundasse mais a letra C e E, o histórico das autocompreensões e das compreensões. Certo. O histórico das autocompreensões é aquela introspecção, aquela lista historiográfica para você fazer o historiograma daquilo que é íncito a você e das suas automanifestações. Por exemplo, o que eu coloquei aqui na autocompreensão? Você tem que autocompreender o seu trafal, o seu trafal. Reconhecer que você precisa de um tempo para adquirir um trafal.
o traço faltante. Porque às vezes a gente fica naquela ânsia de descobre que falta alguma coisa e quer porque quer, né? E isso vale também, esse trafal, ele vale também na aplicação daquelas pessoas que querem encontrar uma dupla evolutiva. Calma, tudo precisa de tempo, e de um tempo para você primeiro. Primeiro você se conserta, para depois poder possibilitar a dupla evolutiva de chegar. Então esse trafal que você tem, nós temos, né, às vezes daquela ímpeto de não reconhecer o tempo como um aliado para esse amadurecimento, e que a gente vai fazendo conquistas gradativas. Por exemplo, a desperticidade. A desperticidade hoje é um tema que está bem constante na CCCI. O professor Valdo falou na mini tertúlia de quinta-feira, se não me engano, que hoje a CCCI, a Conscienciologia, ela promove um holopensene para acelerar a desperticidade. O holopensene está propício. Mas a gente tem que ver o quanto desse holopensene já está em nós, para a gente ver a questão gradativa da desperticidade, para a gente ir conquistando aquilo que nos falta. Depois tem os trafares também. Às vezes a gente tem dificuldade para manifestar essa reciclagem dos trafares. Muitas vezes nós somos apegados a um trafar e a gente pensa que ele é um trafor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E os trafores, gente, e aqui está diretamente relacionado à questão da desperticidade também, a gente tem trafores que já sinaliza, a gente está aí a caminho da desperticidade, mas a gente não assume. A gente não assume, às vezes, por vergonha. O que os outros vão pensar? Acham até que... está se achando bam. Está se achando. Está se achando. Mas, assim, tem trafores que são um íncito seu. Esses a gente precisa assumir. Aquilo que é íncito, que você reconhece que é seu, assuma. Não delegue para o outro. E, em contraposição, o histórico das compreensões. O histórico das compreensões, ele já envolve você com os outros. O que tem aqui? A bibliologia. A gente utiliza de uma bibliologia, aqueles livros que foram escritos por terceiros, para compreender assuntos desconhecidos. Então, aqui entra também a questão da cultura nossa em relação à evolução individual e grupal. Por quê? A gente também está aí vendo as personalidades consecutivas. Se a gente não se interessar em estudar a história de uma maneira mais detalhada, como é que a gente vai começar a fazer os reconhecimentos das personalidades consecutivas? Agora, isso que você falou aqui, o item 13, a bibliologia. Você falou dos livros. Você se refere aqui a uma leitura aprofundada dos livros que tem a ver com o que você estuda? É isso? Você tem que trazer para o seu contexto pessoal e para a sua casuística. Por exemplo, você é arquiteta, né? Isso. Então, o que tem a ver a sua profissão hoje com essa profissão no passado, por exemplo? Pode ser que tenha a ver, mas pode ser que não tenha a ver. Tem que usar aí o pirronismo histórico nisso. Tá? Tem que duvidar. Sou ou não sou? Eu vou até te falar, eu estou estudando uma personalidade histórica que ela criou lá um grupo e o símbolo era uma pá de pedreiro. Interessante, né? Interessante. Então, assim, quando a gente começa a estudar a história, e aí vem outra similaridade com a conscienciologia, são os sinergismos, que foi o verbete de ontem, né? Simetria. Não chega a ser sinergismo. Simetria é um paralelo. Né? Mas, assim, tem que ver o sinergismo em relação a essas questões da história que a gente utiliza. Às vezes você usa um pingente que ele tem a ver com alguma profissão que você desempenha hoje, ou vai desempenhar, que você nem notou, mas aquele objeto é importante para você, e você descobre esse objeto, como você descobriu aí a pá, numa personalidade do passado. A gente precisa ficar atento para esses detalhismos, sabe? E a gente encontra isso muitas vezes no estudo histórico. Então, por isso que, claro, não vamos se restringir a só o estudo de livros históricos, né? Mas foi um exemplo que eu trouxe. Tá. A cronêmica também compreende o tempo necessário para a superação dos limites e travões, que tem a ver ali com os trafares e os trafais, está ligado lá com a letra C. E a performance, de como a gente avalia a nossa performance, o nosso desempenho na compreensão... dentro das compreensões na escala de 1 a 5. Como é que é? Você compreende mesmo o que as pessoas te dizem? Você se autocompreende também? E a compreensão é em relação ao grupo que está em volta de você. Às vezes as pessoas se criticam porque elas não se compreendem. Elas têm uma conversa de surdo.
Tem casais que eles vivem juntos de costas um para o outro. Eles não se conhecem, eles não têm diálogo. E se não manter um diálogo, não há compreensão. Então, esse diálogo aqui dentro do historiograma, ele tem que partir o autodiálogo, eu comigo mesma, e o diálogo com os outros. Tá, ótimo. E eu, só para fechar aqui a letra G, eu Vamos gostei lá. do nome, Histórico das Palavras Libertadoras. Esse histórico das palavras libertadoras eu também gosto demais. E a Cristina trouxe um verbete também que se chama qual mesmo, Cristina? Palavra... a Cristina tem um verbete que se chama palavra terapêutica. Esse verbete também, gente, ele é assim um primor para essas questões de estudo. Por quê? Essas palavras, no caso aqui eu usei o título Histórico das Palavras Libertadoras. Dentro da nossa autohistoriografia, se a gente já identificou a existência dessas palavras libertadoras, por que eu trouxe isso para cá? Eu estou num processo aí de superação da ansiedade. Eu já dei uma boa caminhada, mas ainda falta parar muitas arestas. E um dia eu estava lá fazendo uma pesquisa e, de repente, eu abri o dicionário e eu achei a palavra perfectível. Essa palavra agora me acompanha, né? Porque ela é muito boa. Perfectibilidade, eu sou louca por essa palavra. Eu tenho assim, essa palavra agora assim, é minha companheira, sabe? Em tudo que eu faço. Porque o perfectível é aquela ação que a gente tem que tudo pode ser melhorado. Se você colocar acronêmica junto com a palavra perfectível, a vontade de realizar as coisas, você vai fazer tudo o que precisa ser feito sem ansiedade nenhuma, sem cair numa palavra que é muito similar, que é a perfeição. Acho que é o Condorcet que tem um trabalho sobre perfectibilidade. Quem? É o Condorcet, se eu não me engano. Condorcet. E aí, ali na letra G também é a homeostase. O efeito homeostático que essas palavras causam em você. No caso, que eu trouxe o exemplo, a palavra perfectível. Ela é totalmente homeostática, essa palavra. E a técnica, você utiliza essas palavras libertadoras ao modo de técnica na profilaxia dos comportamentos cronificados? Muito interessante, porque eu não tinha juntado, mas tem palavras que mexem com você. Aquela palavra que traduz, né? Tem uma relação direta com você. E eu usei aqui palavra libertadora porque ela me libertou. Quando eu escrevi essa palavra, eu senti um alívio tão grande, parece que saiu um peso das minhas costas, e foi instantâneo, sabe? Foi ler a definição da palavra e disse, gente, que coisa mais boa isso. Interessante. Realmente, muito você ler sobre perfectibilidade te dá uma amplitude, assim, ó, impressionante. É uma palavra que amplia, né, os horizontes, assim, é uma coisa muito boa. Muito bom. Você quer fazer pergunta, não? Eu ia fazer essa pergunta mesmo. Assim, mas então, essa tipo de palavra libertadora é uma palavra autoterapêutica. É uma palavra autoterapêutica. Agora, assim, talvez tu pudesse dar um exemplo, não sei se seria um exemplo teu, da técnica, do número 21. Você utiliza a palavra libertadora a modo de técnica na profilaxia. Como que aconteceu já contigo isso, além dessa palavra já usada aí? Como é que eu aplico essa palavra como técnica? E, como eu falei, essa palavra agora é minha companheira, né? Então, tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, seja um compromisso que eu tenho, compromisso social mesmo, de sair com amigos, compromisso de estudo, compromisso de revisão aí dos verbetes, compromisso com o voluntariado, compromisso com familiares, tudo eu uso a palavra perfectível. Essa palavra perfectível, ela faz com que você dê o melhor de você, sem ficar enchendo o saco dos outros. É o contrário do perfeccionismo, é o contrário, mas tem um som que é parecido. Ele tem um som, mas é totalmente o contrário. Então, o que eu posso dar de exemplo? Nesse feriado eu recebi aí algumas pessoas em casa, familiares, inclusive crianças. E há muito tempo eu não recebia criança em casa. Então, o que eu fiz? Eu e meu marido, a gente deu uma vistoria na casa, e a minha casa não tem bibelosa assim, tem uma coisinha ou outra. Ela é bem limpa, assim. Aí a gente só tirou aqueles objetos que a criança podia se machucar, para que ela ficasse à vontade. E em outro momento, digamos que eles vieram na minha casa, eu estou num outro momento evolutivo, mas se eles viessem no meu momento evolutivo passado, eu ia ficar enlouquecida. Porque assim, quando a gente vai dormir, a casa com criança fica virada do avesso. O que eu ia fazer no meu passado? Eu ia recolher todos os brinquedos, ia botar tudo num canto, sabe? Ia deixar tudo organizado, porque eu ia pensar mais nos adultos do que nas crianças.
Hoje não. A casa virou uma bagunça, não tinha mais horário para comer, sabe? Primeiro era atender a necessidade das crianças, o resto vinha depois. Todo mundo ficou feliz, contente e saiu tudo bem. Sabe? Eu senti assim que essa palavra, ela te dá um alívio. Dá uma flexibilidade, né? E além da flexibilidade, ela te permite ser autêntica. Então, tu coloca ali a tua autenticidade e não tem mais a preocupação contigo, sabe? A preocupação está no outro, está no bem-estar, assim, sem sufocar ninguém. Essa pergunta aqui vem da Alemanha para você. São 4 perguntas. Na megapensenologia, poderia comentar os 2 megapensênios? Comparemos os fatos e criemos fatos renovadores. Sim, a história, ela é feita de fatos. E todos nós temos a nossa história pessoal. Então, a gente precisa comparar os fatos, sempre. Os fatos que acontecem com você. Ao invés de ficar comparando pessoas, a gente compara os fatos. E a gente vê que os fatos, a gente pode provocar aqui a renovação de fatos. A gente pode criar fatos renovadores. Isso é muito interessante, né? Você cria o fato. A gente cria o fato. Agora, como é que a gente vai criar um fato? Porque fato é fato, como diz o professor Valdo, né? Contra fatos não tem argumentos. Contra fatos não há argumentos. Agora, como é que a gente cria um fato renovador? A gente cria um fato renovador quando a gente provoca a nossa reciclagem. Por exemplo, para mim foi um fato renovador esse feriado que passou. E ele já me preparou para um próximo acontecimento igual a esse. Que não vai ser igual a esse, né? Pode ter os mesmos elementos, mas ele provavelmente vai ser melhor do que esse. Porque eu já tenho uma referência de um fato que foi renovador. Muito bem. Agora, uma curiosidade minha, que você falou que a história ela é relativa, né? Relativa, porque você não tem uma verdade absoluta na história, mas contra fatos não há argumentos. Então, é um pouco paradoxal, né? Porque contra fatos não há argumentos, mas a história em si que conta esses fatos, você não pode confiar, tem que usar o princípio da descrença. O princípio da descrença, o pirronismo histórico. Você não acha que tem aí um paradoxo? Tem um paradoxo, mas olha só que paradoxo interessante. A gente não pode mudar os fatos. O fato aconteceu e ele está ali. Mas a gente pode mudar a interpretação do fato. E essa interpretação do fato, ela também, a reinterpretação, a gente pode até colocar como uma palavra terapêutica. Porque o fato está lá. Mas se o fato não vai mudar. Esse que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, a nossa conversa aqui não vai mudar. Mas a interpretação que a gente vai fazer desse fato, ele nos liberta e liberta também outras pessoas em relação à interpretação que a gente faz. O microfone, por favor, não pode falar sem o microfone. Você está falando... faz parte do que coloca aqui na página 25 quanto ao histórico das compreensões e as heterocompreensões, das autocompreensões e as compreensões em geral. Sim, pode ser. Isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte, porque essa releitura que você faz mexe muita coisa. Nina. Intraconsciencialmente e extraconsciencialmente também. E, claro, interconsciencialmente. Lógico. Nina, eu quero corroborar, realmente a gente vê isso mesmo. Eu sou médico, a gente atende muita gente, né? Muitas vezes a pessoa fica parada naquele fato e fica sofrendo consequências patológicas, doenças mesmo. E quando a pessoa reinterpreta aquilo que ela viveu, um trauma, aí muda. Ela se liberta, a configuração dela muda e melhora o problema que ela vinha sofrendo. Agora veja só a questão grupo-kármica desse fato aí que ele está trazendo. Toda pessoa que ela se apega nessa doença ou em algum outro acontecimento, eu vou usar uma frase que não é minha. Isso foi numa disciplina dentro do curso de História que eu fiz. Quando a pessoa adoece, os familiares também adoecem. Então, até os animais. Oi? Até os animais. Até os animais. Então eu fico pensando assim, aquela pessoa que tem uma doença, é muita vitimização ela fazer isso e muita, como é que eu vou dizer, muito egoísmo também. Porque ela está prendendo todos os outros num assunto que é dela. É responsabilidade dela a doença que ela tem.
Ela não tem o direito de sacrificar toda a família em função de um problema que ela tem, que é no soma dela. Então, no momento que ela compreende isso também, ela se liberta, ela faz essa releitura e liberta todos os demais. Todas as pessoas vão passar a ajudar e compreendê-la melhor, sem aquele negócio assim de ser um peso para a família. A pessoa não tem o direito de ser um peso para a família, de jeito nenhum. O problema no somar dela... É bem difícil, né? Pensenologia, página 21, segunda linha. Poderia ampliar o holopensene traforístico, favorecendo a superação dos gargalos evolutivos? A doença é um gargalo, né? Tá, o holopensene traforístico, favorecendo a superação dos gargalos evolutivos. A doença é um gargalo. Oi? A doença pode ser um gargalo. A doença pode ser um gargalo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem lá, ela se calça mais nos trafares, e isso é vitimização. Então, às vezes ela tem lá um traço para reciclar, ela sabe aí há 300 vidas que ela tem que reciclar esse traço, e toda vez que você conversa com a pessoa, ela toca sempre no mesmo ponto daquele traço. Então, ela se vale dos trafares para comprovar um comodismo pessoal. E, em vez do que ela poderia fazer? Ela poderia pensar nos trafores que ela tem. Ela observa, essa pessoa que trouxe essa questão, observa assim, qual é a graduação que eu tenho de pensamentos positivos? Eu me levo para frente ou eu sou empurrada? Por aí ela já vai começar a tirar já vai ter um termômetro de como é que ela funciona, se ela é mais traforista ou trafarista. O traforista, ele vai por si. E o trafarista, geralmente a gente tem que empurrar. Tem que dar uma mão, tem que dizer assim, não, vamos junto, pega pela mão e puxa. Ou empurra, né? Dependendo do caso, empurra um pouquinho para andar, né? Em Fatologia, página 21, final da terceira linha, poderia exemplificar dos dias da semana orientando as tarefas e, em seguida, os meses cronometrando as metas almejadas? Sim, olha só, isso daqui está tudo interligado também quando a gente fala em autohistoriograma. O Teletertuliano ou a Teletertuliana que perguntou, esse item já começa lá nas datas, registrando as metas alcançadas. Os dias da semana orientando as tarefas. Então, por exemplo, foi essa aqui que ela perguntou mais, né? Os dias da semana. Foi, os dias da semana e os meses também. Tá. Os dias da semana orientando as tarefas e os meses cronometrando as metas almejadas. O que acontece? Às vezes a pessoa tem tanta tarefa, que ela não tem auto-organização. Então ela pensa assim, poxa, eu tenho que escrever verbete, escrever livro, fazer sei lá, várias coisas ela tem que fazer. Se ela observar os dias da semana orientando as tarefas, ela pode dividir as tarefas por dias da semana, ou, dependendo da organização dela, ela dedica um dia para uma tarefa, de repente uma tarefa que te exija muita reflexão, você vai dedicar aquele dia para isso, mas não necessariamente que você vai fazer sempre a mesma tarefa naquele dia. Então você precisa analisar aí, primeira coisa, para compreender os dias da semana orientando as tarefas e os meses cronometrando as metas almejadas, você vê aqui que tem uma cronologia para alcançar as metas. E você faz aí uma matemática, você aplica a matemática para ver quantos dias você precisa para cumprir essas suas metas. Então, às vezes, você precisa quantos meses? 12 meses, 13 meses? Tudo isso você vai cronometrando, organizando, mas sempre baseado no teu rendimento pessoal. Se você é uma pessoa que rende pouco, você vai precisar de mais tempo. Então, não adianta colocar aí uma tarefa que você quer fazer e que você pode fazer em 6 meses, querer fazer em 2 meses para assumir outra coisa. Porque daí a tarefa não vai sair bem feita e você vai ficar insatisfeito. Vai ter uma frustração. Vai ter uma frustração. Piora, né? Nina, isso que você acabou de falar sobre a doença com relação à família, achei muito bom, acho que a gente podia expandir isso para tudo, né? Então a pessoa poderia pensar assim, o quanto eu sou um peso para a minha família, com tudo que eu faço. Né? O quanto as minhas ações, minha forma de pensar, vai reverberar em ser um peso, em ser um problema, decisões, escolhas.
tudo, né? As carências, às vezes a pessoa é carente afetiva e sobrecarrega a família. Às vezes até um filho é carente, não tem uma dupla, mas sobrecarrega um pai ou uma mãe que já está idosa. E às vezes até prende a pessoa já está ali para dessomar e ela não dessoma em função dessa carência desse filho ou filha. Então são aquelas... as onerações, né, o quanto a gente onera os outros de responsabilidades que são nossas. E agora aproveita e fala aqui o histórico das maturidades, na página 25, esses 3 itens. A gente estava falando disso. Vamos lá, a lucidez dentro dos históricos o histórico da maturidade. Você diferencia os momentos entre atitudes maturas e imaturas? Qual predomina dentre elas, nas manifestações pessoais? Aqui está diretamente relacionado com as emoções, né? Quanto mais emoção a gente põe em cima, nos nossos momentos de decisões, nos fatos que a gente participa, nos contextos que a gente está inserido, quanto mais emoção, mais imatura é a nossa participação nesse momento. Mais imatura é a nossa manifestação. E dentro da manutenção, qual a prescrição na manutenção e espraiamento da maturidade na conduta pessoal e interpessoal? O que a gente faz aqui dentro do autohistoriograma? Você coloca lá, porque assim, a história ela se repete. E a nossa evolutividade, se a gente não muda o traço, ela também vai se repetir. Aquele traço em diferentes contextos, ele vai se repetir até cair a ficha. Então, para a gente entender isso, essa manutenção, a gente precisa ver como que a gente pode espraiar. Então, você pega um momento determinado na sua existência que você colocou assim, às vezes até sem intenção, você aplicou uma maturidade que foi muito boa. E as consequências dessa maturidade que você aplicou, você viu que foi positiva para todos os envolvidos. Esse momento precisa ser registrado. E ele vai ser o balizador para você espraiar e fazer a manutenção disso, mas sempre procurando ter mais maturidade. E a reciclagem é justamente isso. Você recicla atitudes a partir da constatação dos erros pessoais. E aí é outra coluna que você coloca ali. Poxa, estou sempre no mesmo erro. Até quando? Então, vamos reciclar isso. Tá? E para a fatologia, página 22, primeira linha, como se dá a intensificação da autovivência do estado vibracional profilático aplicado à autopesquisa retrocognitiva? Olha só, essa intensificação do estado vibracional profilático aplicado à autopesquisa retrocognitiva, ela tem muito a ver com questões que a gente precisa resolver no presente. O que eu posso colocar aqui? Todos vocês sabem que eu sou madrasta, eu tenho um verbete publicado com esse título, e eu tinha alguma coisa que não fechava com a minha enteada mais nova. E aquilo me incomodava demais, e eu fiquei 7 anos no limbo. Porque nos 7 primeiros anos do meu casamento eu não conhecia a conscienciologia. Eu fui conhecer a conscienciologia 7 anos depois. Quando eu conheci a conscienciologia, é que as coisas começaram a clarear para mim. E aí, quando eu uni o estado vibracional profilático com autopesquisa retrocognitiva, eu comecei a entender essa relação. No momento que eu entendi essa relação, eu comecei a investir nessa relação. Eu tive uma compreensão e que hoje a minha enteada, ela sente também. Teve uma oportunidade que ela teve aqui no CAEC, quando ela foi embora, ela disse assim, Ni, quando a gente se deu tchau, pareceu que estava me despedindo da minha mãe. Então, assim, essa sensação retrocognitiva eu já tinha. E, em cima disso, eu comecei a investir na relação. E hoje a gente tem uma relação assim tão gostosa, tão prazerosa, sabe? Aquela coisa assim, ela confia muito as coisas que ela vivencia, ela compartilha disso, sabe? Pela confiança que se instalou. E isso tudo foi possível em função dessa intensificação do estado vibracional e da aplicada autopesquisa retrocognitiva. E na época, quando eu iniciei isso, uma colega que hoje está aqui em Foz, que é a Marlene Koller, ela disse assim para a menina, aplica a seguinte técnica, toda vez que pensar nela, pensa no amparador. Amparador com amparador, o teu amparador com o amparador dela, toda vez que tu vai recebê-la. Gente, essa técnica foi assim, trouxe
resultados que os parafatos trouxeram fatos novos e renovadores. Então, vale a pena aí aplicar o estado vibracional. Às vezes a gente não tem uma retrocognição assim clara, esclarecedora de tudo, mas a gente tem o insight, a gente tem a sensação. Não despreze a sensação. Antonimologia, página 21, primeira linha. Poderia aprofundar a diferença entre autoinventariograma e autohistoriograma? Sim, o professor Djalma, ele escreveu um verbete que é técnica do autoinventariograma. Vale a pena ler esse verbete. Esse verbete, ele coloca vários itens para a gente poder fazer o levantamento do autoinventariograma. Agora, por que o autoinventariograma não é autohistoriograma? Porque o inventariograma, você vai fazer ali a relação de tudo que tem aqui no seu tempo presente. Ele é voltado para o tempo presente, ele é voltado também para o extrafísico, né, que tem lá outras questões. Mas tem o levantamento da saúde. Agora eu não me lembro todos os itens. Você lembra, Alzira? Pega o microfone lá. São 6 sessões, mas itens em si tem 300 e poucos itens. Melhor ler o verbete. É melhor você ler esse verbete autoinventariograma, técnica do autoinventariograma, mas qual é a diferença básica? A diferença básica é que você vai colocar ali a pitada da história. No autohistoriograma, você vai analisar contexto, você vai analisar a sua história pessoal, você vai talvez precisar acessar um livro de história se você quer fazer uma pesquisa mais profunda a respeito de você mesmo, num passado, numa outra vida. Então, a principal diferença é a pitada da história. Em Fatologia, página 22, terceira e segunda linha de baixo para cima, poderia relacionar os cursos Balanço Existencial e Consincobaia com autohistoriograma? Sim, eu falei no início da tertúlia que a inspiração de eu escrever esse verbete foi o balanço existencial. No decorrer do balanço existencial, eles dão lá um tempo, né, para a gente refletir sobre a nossa existência e a gente fazer ali a cronologia dos fatos marcantes da nossa vida. Então, eles sugerem que a gente inicie isso desde lá do nascimento, e aí você vai descrevendo. Você descreve ali os fatos importantes dos seus relacionamentos afetivos, você descreve quando nasceu, por exemplo, um membro da família, o lado profissional. Então, você faz toda uma descrição. Os aportes também. Agora, o que acontece? A relação desses dois cursos é que, no balanço existencial, você levanta a lebre. E no Consincobaia, você estuda a lebre. Então, você vai começar a esmiuçar aquele traço, esmiuçar aquele momento que, às vezes, quando você está mexendo ali com a sua história pessoal, fazendo esses levantamentos, tem alguma coisa, e certamente vai ter, que vai te incomodar. Isso tudo você leva para o Consincobaia e você já vai sair dali com um autodiagnóstico para você trabalhar. Não sei se eu respondi aí a pergunta. Eu Consincobaia também. Em polinomiologia, página 23, final da primeira linha, poderia ampliar o polinômio reconciliatório, reconhecimento, reencontro com o passado, perdão, memória feliz? Esse polinômio, eu tive uma inspiração em fazer esse polinômio quando eu estava lendo um livro do José Carlos Reis. Eu acho até que eu coloquei ele na bibliografia. Eu coloquei ali, o desafio historiográfico. Num determinado momento lá do texto, ele traz a questão da memória feliz. E aí eu fiz esse polinômio. O polinômio reconciliatório, reconhecimento, reencontro com o passado, perdão e memória feliz. Por quê? A nossa memória só vai ser uma memória feliz, e ela está ali entre aspas, o feliz... Porque esse feliz, ele tem sentido, o entre aspas, é de libertação mesmo, de um fato resolvido. Então, você começa, a reconciliação só acontece quando a gente reconhece que tem alguma coisa a fazer. Reconhecer o que tem a fazer, você vai reconhecer também que isso não é resultado de um primeiro encontro. Por isso que é o reencontro com o passado. No momento que você se reencontra com o passado, inevitavelmente, dependendo do acontecimento, você vai precisar fazer o perdão. Fazendo o perdão,
você vai criar uma memória feliz em relação àquele fato. Então, isso daí muda a evocação. Ao invés de você ficar evocando um momento passado de uma maneira negativa, quando você faz a reconciliação, você vai começar a evocar aquele momento como, poxa, olha como eu fui boboca, sabe? Como eu agi com imaturidade naquele momento. E isso recicla, isso limpa os nossos passos. Esse final de semana teve o ECP2 aqui em Foz do Iguaçu. E a Conciex, ela disse mais ou menos assim, nada é imperdoável. Nada, absolutamente nada é imperdoável. Então, está na hora da gente começar a criar memórias felizes, porque a gente só tem memória daquilo que passou, não daquilo que vai acontecer. Normalmente, é uma coisa, acho que até do cérebro mesmo, né? Porque a parte cerebral que é mais emocional, ela é mais rústica do que o córtex, né? E a gente lembra mais dos da memória infelizes, emocional infeliz do que da feliz. A gente precisa criar novas sinapses aí, né? Em detalhismo, para a página 25, item histórico, item G, histórico das palavras libertadoras. Poderia exemplificar alguma dessas palavras? Eu acho que você já falou, né? Eu já falei, mas eu repito. Olha, que a gente está com muitas perguntas aqui. Tá bom, vou ser breve. Breve. Tá Olha bom. só, histórico das palavras libertadoras, se por um acaso você não assistiu, já que é bom ser duas breve. Posso falar? Pode. Aí, então, é só dar um replay ali na fitinha quando sair lá no site. Mas, assim, hoje, para esse meu momento evolutivo, a minha palavra libertadora é perfectível. Então, eu sugiro, assim, vamos começar uma autopesquisa, dá uma olhadinha lá no dicionário. De repente, você tem um rapport também com essa palavra. Mas ela é uma delícia. É que tem duas pessoas que andam fazendo perguntas, vocês podem fazer. Aí, ela já sabe, a gente vai depois andar mais rápido aqui. Como tu quiser. O quê? Isso, Nina. Na página 22, principiologia. O princípio da inexistência de privilégios evolutivos e o princípio da existência dos méritos evolutivos, em relação ao seu tema. Olha só, dentro do nosso histórico pessoal, do nosso autohistoriograma, não existe privilégio evolutivo. Não existe o apadrinhamento no processo evolutivo. Tudo aquilo que a gente conquista é mérito pessoal. Ninguém te dá. Não adianta você ser amigo do serenão. Você tem que ter o teu esforço pessoal. Você precisa fazer as suas conquistas por mérito próprio. O fato de você conviver com pessoas mais evoluídas, com pessoas... mais evoluídas não é o termo certo, né? Com as pessoas que tiveram mais esforço do que você, você não vai ter mérito por osmose. A gente precisa arregaçar as mangas mesmo e conquistar o nosso mérito. É o contrário, né? Dá até mais responsabilidade para a gente. Dá mais né? responsabilidade, te dá autoridade moral. Te dá responsabilidade, te dá autoridade moral e também você conquista a confiança do extrafísico. Que ela não aparece, mas é a melhor que tem, né? Gracilde, para fazer sua pergunta. Eu vou seguindo aqui, acho que vai dar, se a gente for mais rápido, vai dar tempo. É porque tem perguntas assim de fora, sabe? De Madrid, de outros países. Professora Nina Rosa, Fatologia, página 22, final da 9ª linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar o estudo do passado melhorando a consciência no tempo presente? Sim, o que acontece? O estudo do passado melhorando a consciência no tempo presente. Esse passado não precisa ser um passado de uma outra vida, não. Aqui entra também naquela pergunta que o teletertuliano ou a teletertuliana fez da ficha evolutiva pessoal. Sim, da primeira pergunta. Tá? Então, o que acontece? No momento em que você começa a estudar o seu passado, principalmente nessa vida, você começa a identificar várias... só deixa eu retomar aqui a 9ª linha. O estudo do passado melhorando a consciência no tempo presente. Então, você começa a estudar suas atitudes do passado nessa vida. Se você não reciclar essas atitudes, você não vai melhorar o teu tempo presente. Então, o estudo do passado, ele tem que ser visto de uma maneira leve, de uma maneira para você melhorar. E não para usar o antigo chicotinho e nem para ficar pensando assim, poxa, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Tem muitas pessoas que dentro dos nossos relacionamentos, que a pessoa é turrona, ela
ela precisa melhorar em algumas coisas, e aí ela olha para você e diz assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Síndrome da Gabriela. E pronto, e não muda. Agora eu pergunto assim, o que essa Consim vai melhorar o tempo presente dela? Então, o estudo do nosso passado, ele tem que ser para melhorar. Isso vale também para o estudo passado lá de outras existências. Hoje a gente está melhorzinho, né? A gente tem um convívio bom, mas a gente já foi aí um algoz. Em algum determinado ponto da vida, a gente foi algoz. Agora, quando a gente descobrir que foi algoz, se a gente entrar em desespero, aí a coisa vai ser pior. Então, a gente tem que ver esse negócio do passado, mas com os pés no presente. Olha, eu já fui algoz, mas hoje, por exemplo, eu já estou melhor. O que você pode fazer hoje, né? Hoje eu já estou melhorzinha, assim, não comete coisas que fez no passado. Então, a gente já não é mais algoz. Por isso que tem aí os percentuais de graduação e que o autohistoriograma ajuda a gente a medir. Em Fatologia, página 22, quinta linha, de baixo para cima, poderia discorrer sobre a importância da memória na falta de acesso aos livros pessoais e às bibliotecas? Posso. Isso daqui eu fiz também em cima, foi em cima de uma leitura que eu fiz. Gente, esse livro é muito bom, é de um historiador, ele é uma consciex, ele morreu num campo de concentração, né? E justamente nesse campo de concentração ele começou a escrever esse livro que eu coloco aqui, Apologia da História ou Ofício do Historiador. Eu já citei esse livro num outro verbete, e esse Mark Bloch, ele é um ícone dentro da história. Acho que não tem um aluno de história que não leu esse livro aqui, porque ele é muito bom. E ele escreveu esse livro justamente sem um livro. Ele escreveu esse livro em cima da memória, porque dentro do campo de concentração. Repete? É um campo de concentração? Dentro do campo de concentração, ele não tinha acesso à biblioteca dele. Então, tudo que ele colocou nesse livro foi em função da boa memória que ele manteve. Então, quando eu coloco aqui isso, a importância da memória, é para a gente cultivar a memória. E é uma coisa que o professor Valdo fala também, o tempo inteiro. Se a gente não tiver memória dos nossos momentos felizes, se a gente não tiver memória daqueles momentos que a gente precisa reciclar, a gente está perdido. A gente não tem identidade, a gente não sabe onde estava e nem para onde vai. Então, eu coloquei aqui mais em relação a isso, a falta de acesso aos livros pessoais e às bibliotecas. Digamos assim que a gente precisa escrever um livro. Será que a gente vai deixar de escrever um livro, de escrever um verbete? O verbete a gente faz muito em cima da experiência pessoal, mas muito também em cima de leituras que a gente faz sobre o assunto que a gente está estudando. Será que a gente vai conseguir concluir se a gente não tiver a oportunidade de ter um livro na mão? Ter acesso a nada? E a gente vai depender da nossa memória e daquilo que a gente leu até então. Então, é mais para a gente reforçar a nossa memória mesmo. Tecnologia, página 22, final da segunda linha. Poderia explicitar a técnica do levantamento dos aportes e retribuições proexológicas? Sim, isso daqui até a Cristina aí lembrou muito bem os aportes. Olha só, os aportes eles são muito bem estudados dentro da Apex. E eu vou falar de novo do curso Balanço Existencial. Quando a gente faz esse curso, a gente faz o levantamento de tudo que a gente recebeu nessa vida. Às vezes a pessoa recebe e está sempre reclamando. Ela não fez o levantamento dos aportes. E no momento que ela faz esse levantamento, ela começa a ver aí as retribuições. Quando ela identifica que ela recebeu bastante, ela começa a exercitar a gratidão. A gratidão já é uma maneira da gente estar retribuindo, mas não basta só ser grato, é preciso agir também. Então, de tudo aquilo que você recebeu, o que você vai distribuir? Você vai distribuir os seus trafares ou você vai distribuir os seus trafores? Trinomiologia, página 23, segunda linha. Como alcançar o trinômio? Reconhecer os erros, assumir os erros e liberar os envolvidos. Poderia exemplificar? Sim, eu vou só repetir aqui o trinômio. O trinômio, reconhecer os erros, assumir os erros e liberar os envolvidos. Primeiro, você tem que estar praticando aí o egocídio da tua autoimagem. No momento que a gente
acaba com essa autoimagem, a gente reconhece os erros. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, que elas não abrem mão, elas acham que estão sempre certas. Então, quando a gente começa a reconhecer os erros, a gente vai assumir esses mesmos erros. Errei. O que vai fazer? O fato de você assumir os erros, você também começa a exercer o encobrimento do erro. Deixa de exercer o encobrimento do erro. E também, quando você deixa de exercer o encobrimento do erro, você deixa de exercer também aquelas mentirinhas que você faz para encobrir algum erro. Às vezes a pessoa... E isso gera ansiedade, viu, gente? O encobrir alguma coisa torna a pessoa ansiosa, porque vai que descobrem. Então, quanto mais transparente for a pessoa, mais profilática ela vai ser, principalmente em relação à ansiedade. Então, reconhecendo os erros, a gente assume esses erros e libera os envolvidos. Isso vale também porque a gente estava falando anteriormente a respeito da doença. Muitas doenças, nós somos, às vezes, vêm de outras vidas, né? Mas mesmo assim, foi alguma coisa que a gente fez no passado, ou para a gente aprender. É um reflexo. Mas assim, a gente não pode também, é um erro a gente onerar os outros. Então a gente assume esse problema, esse erro, essa falta de capacidade. Às vezes as pessoas erram por ignorância. Assume então que é ignorante. O erro, e olha gente, ignorante é aquela pessoa que tem desconhecimento sobre alguma coisa. Às vezes as pessoas se ofendem. Nossa, você é ignorante sobre isso, né? Mas é ignorante mesmo, né? A gente ignora. Por exemplo, bota uma conta de matemática na minha mão, eu sou ignorante, eu preciso de uma calculadora para me ajudar. Sabe? E coisas complexas da matemática também. Não é aquilo que eu faço bem, eu não faço bem. Então a gente reconhece, se for possível melhorar, a gente melhora. Né? Que às vezes assim, tem coisas que não vale a pena a gente investir. Por exemplo, uma pessoa que não é da área da medicina, ela tem aquele conhecimento prévio para alguma coisinha, coisa caseira. Mas se ela quiser se tornar um conhecimento médico extremo, aí ela já vai para o perfeccionismo, não precisa. Tudo dentro da dosagem necessária para garantir a tua evolução. Professora Nina Rosa, essa pergunta é daqui mesmo, da Isabel Monfroy, eu vou falar o nome dela porque está em família, né? Página 22, quinta linha, poderia aprofundar a derrota relativa compreendida e na sexta linha, o aprendizado nas perdas? Sim, a derrota relativa compreendida e a conquista relativa entendida. Por que eu coloquei aqui relativa? Relativa, trazendo aí para o nosso conhecimento das verdades relativas de ponta, que é o que a gente estuda, né, Isabel? E também relativa em função de ser um verbete voltado para a historiologia. Então, toda derrota, a derrota relativa compreendida. Muitas vezes a gente tem uma compreensão relativa da derrota. A gente não compreende aquela derrota em toda a sua extensão. A gente compreende aquilo que a gente já está pronto para compreender. E a conquista relativa entendida, ela é um pouco mais... por exemplo, você pode ter a conquista do entendimento total da derrota. Uhum. O aprendizado nas perdas? O aprendizado nas perdas. Olha, eu acho que um grande aprendizado que a gente tem nas perdas são as dessomas dos familiares. A dessoma dos familiares, a dessoma dos subhumanos, que a gente gosta muito. Então, todas essas perdas, elas trazem um aprendizado. Principalmente aquele aprendizado assim, é doído tu perder alguém, né? Mas aí vem aquele aprendizado de que existe inseparabilidade grupocárnica. Então, toda perda traz um aprendizado. Às vezes, você considera alguma coisa como perda, mas não é uma perda. Você pensa que perdeu, mas não perdeu. Então, a gente precisa analisar o quanto de apego a gente tem para poder ter o aprendizado. Se a gente se apegar muito, a gente não aprende com aquilo que perdeu. A gente perde tanto, né, quando se ressoma, né? Porque o restringimento... Olha só o restringimento, a perda que a gente tem. Se a gente lembrasse dessa perda... É porque a gente não lembra, né? Paralisa. Se a gente lembrasse dessa perda... Então, vamos lá. Agora, essa vem da Alemanha, de Madrid, para você. Na página 21, em Fatologia, final da segunda linha, poderia discorrer
sobre o ato de atribuir forma escrita aos fatos e, em seguida, as datas registrando as metas alcançadas? Sim, o ato de atribuir forma escrita aos fatos. Isso daqui está diretamente relacionado ao nosso exercício da grafopensenidade. Se você não atribuir forma escrita aos fatos, você não vai iniciar a sua GESCOM. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a escrever o nosso livro. Esse é o primeiro passo para começar a escrever um verbete. É o primeiro passo para escrever um artigo. Dentro da conscienciologia, a gente tem uma facilidade muito grande, que é escrever sobre a nossa vivência pessoal. Nenhum outro lugar nos dá essa oportunidade. Então, todo mundo tem algo para escrever. Transforme os seus fatos em grafopensenidade. Em particular, essa pessoa de Madrid está escrevendo um verbete sobre a realidade dela, sobre a experiência dela. Muito bom, né? É, muito bom. Então, continue escrevendo aí sobre as suas realidades e aqui registre a data que você iniciou esse verbete, registre a sua meta alcançada quando você estiver aqui defendendo o seu verbete. Essa é uma data importantíssima que você precisa registrar na sua meta alcançada e que ela vai para a sua ficha evolutiva pessoal. Isso é um saldo positivo. Bom, agora vamos para a Alemanha. Professora Nina Rosa, Teoriologia, página 22, segunda linha. Poderia exemplificar a qualificação consciencial auxiliando na superação da teoria dos gargalos evolutivos? Sim, a qualificação consciencial auxiliando na superação da teoria dos gargalos evolutivos. Todos nós temos gargalos evolutivos. A gente precisa, dentro do autohistoriograma, elencar esses gargalos. Tem pessoas que não têm medo até de registrar um gargalo, como se aquilo fosse ficar eterno para a vida toda. E vai ficar eterno se você não fizer nada sobre isso. Daí não precisa nem escrever, né? Não precisa nem registrar. Fica marcado. Mas o registro que você faz em relação a esse gargalo dentro do autohistoriograma é justamente para ver de que maneira você vai superar. Então, qual é o traço que você vai superar para você se qualificar para superar esse gargalo? Imagina assim, que você está dirigindo um carro e tem uma lombada na sua frente. Só que é uma grande lombada. Se você quiser passar essa lombada, ela é alta, numa marcha que você está lá em 5ª marcha, você não vai conseguir, você vai precisar colocar uma marcha mais potente. Você colocou uma primeira marcha, aperta no acelerador, você passa essa lombada. Então, você precisa conhecer as ferramentas que você tem para superar os seus gargalos. Só para lembrar que tem o verbete do professor Valdo, que é gargalo evolutivo. Se a pessoa quiser melhorar aí o entendimento, né? Está bem interessada. Certo? Então, vamos lá. E tem também, complementando, o catálise consciencial, que pode ajudar a pessoa também. Esse é da professora Alba Cardoso. Tá bom. Em polinomiologia, página 23, primeira linha. Poderia aprofundar o polinômio perseverança, inteligência, observação, serendipitia? Sim. Um traço que eu penso que todos nós a gente precisaria desenvolver, eu não coloquei aqui, mas a perseverança, eles são parecidos, a perseverança e a constância, né? No caso aqui, eu elegi a perseverança. Então, assim, toda pessoa que ela é perseverante, que ela junta essa perseverança com uma inteligência, porque não adianta ser perseverante em algo que não é produtivo. Então, você, sendo perseverante, com inteligência, com lucidez, você vai ter um grau de observação muito grande. Essa observação vai te ajudar a fazer descobertas felizes, descobertas úteis, que é o que se chama serendipitia. Então, a gente tem serendipitia a partir da observação com inteligência dos fatos e em cima de perseveranças que a gente faz. Então, às vezes, você é infeliz numa atitude com uma pessoa. Você vai abandonar, não vai mais procurar essa pessoa? Seja perseverante, mude o seu jeito de agir, observe e você vai encontrar aí descobertas felizes e úteis. Antagonismologia, página 23. Poderia comentar o antagonismo, impossibilidade de mudar o passado, conhecimento mutável do passado? Sim, o que acontece? Ninguém muda o passado. É impossível mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu.
O que foi dito, a gente não muda mais esse passado, mas é possível a gente mudar o conhecimento que a gente tem a respeito desse passado. Quando você promove um novo olhar, uma nova interpretação, um novo estudo sobre esse passado que ele é imutável, você provoca novas reflexões. Você liberta pessoas, você se liberta, você se arrisca a procurar novas pessoas, você se arrisca a repetir uma atitude, uma ação, voltar num lugar, porque você fez uma releitura desse passado. Detalhismo, página 25, no item E. Histórico das compreensões. Item 14, cronêmica. Compreende o tempo necessário para a superação de limites e travões? Poderia exemplificar? Posso sim. Se a gente não compreender o tempo necessário para superar os nossos limites, a gente vai colocar os pés pelas mãos. Muitas vezes a gente precisa aí estar adquirindo um trafal, só que esse trafal precisa de investimento. Vou te dar um exemplo sobre o desenvolvimento e estudo do idioma, de você falar um novo idioma. Vamos pegar um idioma que é bem difícil. Eu, pelo menos, acho difícil o alemão. O alemão é um idioma difícil, ele tem uma pronúncia difícil, né? Às vezes parece que a pessoa está braba, assim. Se bem que o italiano fala todo mundo junto e áspero, né? Parece tão brabo também. Mas, assim, se você investir num idioma, você vai saber que você não vai aprender o alemão numa semana. Você vai precisar de um tempo, você vai precisar de uma dedicação. Então, toda a superação de limite, ela precisa de um tempo e de uma dedicação. Você precisa analisar qual é o tempo disponível que você tem para superar os seus traços, mas sem se acompliciar com você mesmo. Professora Nina Rosa, Fobiologia, página 23. Poderia discorrer sobre a autopesquisofobia? Em sua opinião, quais as causas dessa fobia? A autopesquisofobia, eu acho que ela tem aí... todos nós precisamos da autopesquisa. Quem está na conscienciologia e não faz autopesquisa, não está na conscienciologia. Eu vou parafrasear aqui uma frase que o meu marido utilizava muito comigo, que ele ouviu de um professor. Quem sabe só a história, nem a história sabe. Quem sabe só a conscienciologia, nem a conscienciologia sabe. Então, assim, a gente precisa ampliar. A conscienciologia mesmo utiliza da interdisciplinaridade, né? A conscienciologia é muito grande. É tudologia, né? Estuda tudo. Tudo, ela estuda tudo. Então, se a gente pensar em estudar só aquilo dali, agora eu vou estudar só trafora. A gente não compreende o trafor se não estudar o trafar e o trafal. Então, a gente precisa aqui acabar com a autopesquisofobia. Às vezes, as pessoas não querem se pesquisar, não querem renovar. Então, cada um aí tem que fazer a sua autorreflexão. Por que que tem essa autopesquisofobia? E não é só em relação às pesquisas conscienciológicas, não. O autoestudo. É em relação a pesquisar outras coisas mesmo. Às vezes, a pessoa é deficiente a pessoa está fazendo uma faculdade, mas não se dedica a estudar um pouco mais sobre a sua linha de conhecimento. Né? Ela tem, de certa maneira, uma autopesquisofobia. Então, ela precisa analisar e ver o que está faltando ali para ela reverter a situação. A pessoa tem medo de encontrar com ela, né? Tem. Tem medo do encontro. E esse encontro pode ser feliz. Não, ela precisa... não sabe o que vai encontrar, né? Pode ser um bom reencontro. Pode ser um bom encontro, né? E se não for um bom encontro, ela pode transformar no bom encontro. Igual você falou antes, no item aqui, que foi perguntado. Não, foi na questão de você produzir fatos. Ah, sim, ela vai renovar esses fatos. Pode renovar os fatos, criar fatos novos, bons para ela. Aí tem mais um item aqui na mitologia, explicar o mito da causa única. Pois então, o mito da causa única, nada acontece por uma única coisa. Tudo é uma convergência, uma congruência de acontecimentos. Então, se você disser assim que você pegou uma gripe, peguei um vento forte e peguei uma gripe. Não foi só o vento forte. Você estava mal alimentado, você estava debilitado, você teria que ter tomado um remédio e não tomou. Então, não existe uma causa única para as coisas. É um conjunto de fatores
que levam a gente a compreender o que aconteceu. É a mesma coisa, às vezes, num relacionamento, né? O relacionamento, um sempre coloca a culpa no outro, mas a gente precisa respeitar aí a lei da equanimidade, né? Cada um tem aí a sua parcela de participação. Então, a causa única é a mesma coisa, não existe 100% de alguma coisa. É sempre um conjunto de questões, de fatores, de acontecimentos que levam a outros acontecimentos. Oi, Meira. Oi. Seguinte, o que está me chamando a atenção no seu verbete é que tu está fazendo um processo assim de crescimento. É tudo um crescendo histórico, né? Uhum. E nós temos aí na Crescendologia, na página 23, que me chamou a atenção assim, que dentro do crescendo, você tem um crescendo. Sim. É isso? É isso. Foi essa a ideia? Foi essa a ideia. Essa a ideia? Foi. E aí eu quero que você me explique o seguinte. Você colocou antes o trafar, a identificação do trafar. Depois você colocou o assumir o trafor. Uhum. Se a gente pensasse em termos assim, mais traforista, ele poderia estar antes? Poderia sim, Beira. Né? Poderia sim. Porque então se tu tem uma visão traforista, né, do próprio trafar. Uhum. Entende? Então, mas eu quero que você discorra neste crescendo, de todos eles, sabe? Porque eu achei muito interessante, né? Porque aonde ele chega, tá? Tá. Meira, eu comecei esse crescendo, claro, baseado na minha experiência pessoal, tá? Então, eu precisei assumir o trafar que eu tinha. No momento que eu assumi os trafares, eu comecei a trabalhar a capacidade de assumir os meus trafores. Então, dentro desse histórico, era aquilo que eu conseguia fazer naquele momento. Então, eu assumi um trafar, eu vi um trafor que eu tinha, aí depois a capacidade de identificar o que faltava aqui, qual era o gap entre o trafor e o trafar, o que estava me faltando. Depois, a capacidade de mudar os hábitos pessoais. Quando a gente faz aí os trafar, o trafor e o trafal, que isso é uma técnica desenvolvida dentro da Conscious, como é o nome da técnica? A técnica do confort da consciência. Isso é desenvolvido dentro da Conscious e até quem me auxiliou muito nesse desenvolvimento dessa técnica foi você, Alzira. Então, naquela época que eu coloquei isso daqui pensando numa época passada, para chegar ali naquela parte que você, no final desse crescendo. Então, era um momento assim que eu estava muito voltada para a questão ansiosa. Então, eu identifiquei aquele trafar e eu não via um trafor. Por isso que eu coloquei assim, tá, Meira? Então, assumi o trafar, no momento que assumi a ansiedade, a coisa ficou mais leve, daí depois eu fui atrás dos trafores. Eu vi a capacidade de identificar o traço faltante para aliviar esse negócio aí. Depois, mudar os hábitos pessoais. A mudança de hábitos pessoais ela é muito importante para a gente poder reciclar. Se não mudar o hábito pessoal, não adianta ter trafar e trafor, a coisa não funciona. Fica um trafor ocioso e um trafar operante. Aí o que acontece? Nisso a gente vai ir na questão de mudar o curso da história pessoal. Todos nós podemos mudar o curso da nossa história no momento que a gente compreende aonde que a gente estava e para onde nós queremos ir. E isso faz com que a gente mude a nossa história e que a gente possa fazer um curso intermissivo um pouco melhorzinho. E aí a gente vai lá para a clivagem da história pessoal. O que é o crescendo da clivagem da história pessoal? É aquele momento que você passou assim por um contexto assim que você se viu de uma maneira inteira, de uma maneira global. Você teve uma visão geral de você mesmo. Mas agora eu vou fazer a clivagem. Eu vou escolher determinado ponto que eu quero trabalhar e eu vou esmiuçar esse ponto. É como se você fosse um armário de gavetas. Você é um armário cheio de gavetas. Mas agora, prioritariamente, para o meu momento evolutivo, eu vou abrir determinada gaveta. Isso é fazer a clivagem da história. Quando eu abrir essa gaveta, eu vou olhar o contexto em que essa gaveta está inserida. Ela está inserida ali naquele móvel. Mas qual é o contexto dentro da gaveta? Quais são as pessoas que estão inseridas? Qual é o assunto que está sendo abordado? O que eu preciso trabalhar dentro daquele contexto?
Então, quando a gente começa a fazer essa clivagem, a gente vai fazendo assim, excluindo e incluindo relativamente algumas coisas para a gente poder entender. Então, você exclui, é como se fosse fazer um bolo. Ah, eu vou tirar os ovos. O que vai dar? Não, eu não posso tirar os ovos, bota os ovos. Às vezes é 1, é 2, tira lá, bota 3, sabe lá. Aí você percebe que, em vez de botar água, você precisa colocar leite. Então, dentro dessa clivagem, você vai fazendo um autoteste com você mesmo. E, lógico, que todos os envolvidos são cobaias junto com você. Só que é uma cobaiagem, assim, que ela tem certos limites. Você precisa ver até onde você vai, porque a reciclagem é sua, não é dos outros, né? Nina. Interessante, olha só. Então, para a gente fechar isso nesse crescendo, aqui no megapensenologia, você coloca 2 megapensenes, né? Comparemos os fatos, criemos fatos renovadores. É isso aí mesmo. Tá? Então, você faz todo esse crescendo aí e você termina lá com 2 megapensenes que sintetizam essas mudanças todas. Exatamente. Então, aí muito bom, muito bom. Obrigada mesmo. Era isso que eu ia te perguntar sobre o que ela falou antes. Um pouco antes você respondeu sobre a linha de estudo de uma pessoa, né? Você falou, a pessoa estuda e às vezes ela não tem aí o interesse em pegar livros, em pesquisar. Eu fiquei pensando que nós somos justamente essa caixa de gavetas. Então, a quantidade de assunto que a consciência permeia, né? Quando ela escolhe um assunto e ela vai ver, tem milhões de livros que têm uma relação com isso, além da própria área de pesquisa e trabalho tradicional dela. Né? Agora, imagina o tamanho do nosso gaveteiro até a gente chegar ao serenismo. Ainda vão ter muitos... Quantas gavetas a gente vai ter que abrir? Ainda vão ter muitos livros pela frente, muitas gavetas, né? Eu queria te perguntar sobre algo que você trouxe aqui, que é bem importante, que é em antagonismologia, na página 23, o penúltimo antagonismo, perdão, o antepenúltimo, o antagonismo julgar, compreender. Pois então, o antagonismo julgar, compreender, enquanto a gente ficar julgando, e não é só julgando os outros, é julgando a nós mesmos, a gente não vai chegar à compreensão. Então, a gente precisa parar de julgar, porque o julgamento é uma cobrança que a gente faz. No momento que a gente julga, a gente cobra e a gente quer que a pessoa haja conforme for conveniente para nós. Então, esse julgamento, essa é uma imposição que se faz. No momento que a gente compreende aquela situação, o contexto, por que é tão importante a gente compreender o contexto? Porque, às vezes, as pessoas agem em função do contexto que elas estão inseridas. E, precipitadamente, a gente julga aquela pessoa em função daquele momento. Mas era o que ela tinha de melhor para fazer em função do contexto que ela estava. Era o menos pior. Então, quando você fala em julgar, também é não carregar nas tintas na gente mesmo. Né? Não, não. Chega da gente se autoculpar, se autojulgar, se... Por isso que hoje, quando a gente vê assim os trafares, a gente precisa ver os trafares com fraternismo, sabe? A gente dizer, tu é assim, né? Dá um tapinha nas costas, dá um abracinho e vamos mudar. E vamos para ação. Porque isso daí pode refletir até em doença somática. Obrigada. Nina, dando continuidade nisso que você estava falando com a Fabiana, isso tem a ver com aquilo que você falou de encobrir os erros, né? Tem. Porque a pessoa, vamos ver se eu acompanhei o teu raciocínio. Quando a pessoa ela encobre erros, mesmo inconsciente, ela tem a questão da autoculpa. Ela tendo a questão da autoculpa, ela vai entrar na autocobrança e na heterocobrança, que é isso de julgar, né? E ela fica eternamente nesse processo de vítima. Aí entra a questão do processo do cardiochakra. A pessoa não consegue visualizar uma ideia mais avançada, uma saída, e fica esse tempo todo nesse processo. E aí entra o processo de ansiosismo, é isso? Totalmente, Elzira. E aí nesse processo entra também, que eu comentei antes, a questão da mentira. A pessoa que encobrir tanto uma situação que ela acaba perdendo a realidade sobre ela mesma, e aí vem também, logo em seguida, a autoimagem. Que fica aquela autoimagem distorcida, porque ela encobre querendo mostrar uma coisa que ela não é. Mas é engraçado porque tem muitas vezes, tem pessoas, eu já passei por isso, posso dizer, que a gente não percebe isso, né?
É um ponto cego na forma da gente se manifestar. E se não tiver uma questão da autopesquisa, heteropesquisa e esses negócios de análise, a gente não enxerga. É por isso que ali na fobiologia está a autopesquisofobia. A gente não pode ter autopesquisofobia. Tem que se autopesquisar. Professora Rosa, é para mim, mas depois se você quiser complementar. Fica à vontade. Tenho um amigo casado e com 2 filhos que é gerente de discoteca. Gostaria de saber se esta profissão é ética. Bom, eu faria uma distinção entre ética e evolutiva. Se você tivesse me perguntado se a profissão é evolutiva, eu diria que teriam outras profissões mais evolutivas, né? Porque a discoteca, possivelmente, no estágio evolutivo da pessoa, ele poderia fazer coisa melhor. Agora, ser ética, vamos pensar, uma discoteca vai depender da finalidade. É para jovens, é para adultos, é para gerontes, né? Vende bebida alcoólica, não vende bebida alcoólica, faz tráfico de drogas, não faz tráfico de drogas. Para ele ser ético, falou se a profissão é ética. A profissão em si, ela não é um fato, né? A profissão em si, a discoteca, é uma coisa... Hã? Existe, é fato. Existe, é um fato e até certo ponto é neutro. As discotecas do antigamente, né, que a gente, lá da minha década passada, era aquela discoteca que você ia para lá com os amigos, dançava. Tomava Guaraná? Tomava Guaraná, né? E não tinha bebida, não tinha toque, não tinha nada, depois você voltava para casa. Segundo a gente sabe, a dança faz bem para o corpo, né? É um momento de lazer, então, por si só, ela não é boa nem má. A profissão em si. Tem que ver o que ele está disposto a fazer com isso, qual é o tipo de discoteca que ele tem. Hoje em dia é muito raro você ter uma discoteca sem bebida alcoólica, sem permissão de drogas. O que eu posso falar assim, hoje em dia, se eu pudesse, eu não optaria por uma profissão dessa. Depende do contexto. Não sei se você quer complementar. Eu também não. Se tivesse... Tem tantas profissões, por que vai cair num dono de gerenciar uma discoteca? A gente viu o ano passado, se não me engano, a questão da discoteca que teve lá em Santa Maria. Né? Então, foi ano passado, né? Então, olha só, vamos pensar nesse proprietário. E, em geral, eles não estão preocupados com isso. A discoteca é um lugar que não tem janela. Ela tem que ser escura. Tem que ser totalmente fechada. Ela tem aquele som que muitas vezes é o bate-estaca, que provoca até uma lavagem cerebral na pessoa. Fica tum, 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 tum. Isso daí, mais a questão da bebida alcoólica, mais a droga que tem nesses ambientes, sim. Não tem como negar. Hoje em dia é difícil você não ter uma... Tem também, envolve prostituição. O ambiente é baratrosférico. E aí tem todo o holopensene dos moradores em volta que não gostam daquele barulho, que veem o trânsito da droga chegando e saindo, o quanto eles não reforçam ainda esse holopensene pensando mal. Então, o holopensene que emana desse lugar e que irradia em volta, ele é negativo. Tem como é que eles chamam? O encontro da terceira idade, os bailão, né? Esse daí... Pois então não está falando para mim qual é o tipo de discoteca que o amigo trabalha. Então, assim, é difícil de você ver. Difícil. Agora, de modo geral, hoje em dia é difícil. Até para geronte a gente não pode botar mão, né? Não dá para botar mão. Os gerontes de hoje são jovens que fumavam maconha ontem. Então, eu já vi senhores assim de 70 anos, com aquela fisionomia todo tatuado, fumando maconha. Então, os gerontes de hoje já são do mesmo padrão dos jovens. Né? Então, e depois, às vezes, até o dono da discoteca, da boate, seja lá o que for, ele quer manter uma facilidade para ele ter acesso a essas drogas, a esse convívio. Então melhor se puder trocar, que troque de profissão. Eu também acho que se puder trocar de profissão, se ele está preocupado com isso. O que me parece aqui é que o amigo que está preocupado com isso. Mas veja lá o que você pode fazer. Que tipo de assistência ele pode fazer, né? Ele pode ajudar o amigo a enxergar essas coisas. E até o próprio proprietário, quem tem uma discoteca para fazer assistência? Acho que dificilmente, né? Sim, mas a biodança é um salão de dança, né?
Aqui a gente tem casos, o professor Valdo fala mesmo, né, que a pessoa, a mulher principalmente, se quiser tornar-se mais feminina, se quiser fazer uma higiene mental, se quiser fazer um trabalho melhor com o corpo, que ela pode, que ela deve até usar a dança para fazer isso. A gente não é contra... Mas não tem consumo de A gente bebida, não é contra a dança, a gente está falando desse ambiente de discoteca. E na aqui. biodança não tem consumo de droga, Não, na consumo de biodança bebida. Não tem particular. Não ouvi. No local, mas se quiser, logo ali Sim, mas se quiser, você saindo daqui também tem. Então, ele está falando especificamente daquele ambiente. Daquele ambiente. Aí vai da pessoa, da pessoa dela querer consumir e querer acessar outros ambientes. É praticamente impossível. Agora, sabe o que eu pensei? Que tem uma pessoa que ou beba, ou fume, ou use escondido alguma substância. É quase que impossível hoje em dia tu ir no local que não tenha pelo menos alguém que faça isso. Agora, eu pensei assim, vamos supor que ele seja gerente de uma discoteca e que esteja organizando aquela discoteca, não permitindo droga, não permitindo isso, que eu acho difícil. Ele vai falir. Né? Ele vai falir, mas assim, ele pode estar no interior, ele pode estar mantendo ali um... Então, assim, é muito difícil você avaliar. Agora, de modo geral, não dá para você manter uma... A não ser que esse gerente também coloque um limitador. Aquele lá já está bebendo demais, não serve mais bebida, chama um táxi. É paliativo, mas não é... É igual bar, né? Restaurante. É fazer o negocinho, né? Nina, é que antigamente se associava a dança como se associa as danças de salão. Antigamente eram ambientes equilibrados. Hoje você tem até que selecionar para fazer dança de salão ou biodança, você tem que selecionar o ambiente. Porque nos próprios ambientes onde tem a dança de salão, que andei estudando, também coloquei no verbete, alguns ambientes têm mais tendência a puxar para baixo. Porque a pessoa vai associando e ela não vê o limite. Vai extrapolando e quando ela vê, ela já vendeu a mãe, né? Já tá. E aí, com você? Sim. Na fatologia, página 22... Na quarta linha, de baixo para cima, eu gostaria que você comentasse a autonomia no ato de refletir. Essa é uma das maiores autonomias que a gente tem em relação a refletir sobre nossas coisas. A gente não depende de ninguém para refletir. Então, se você quer pensar sobre alguma coisa que você fez, quer refletir sobre um fato passado, quer refletir sobre um contexto, a gente precisa ter essa autonomia no ato de refletir, junto com o estado vibracional, para a gente poder ver essa reflexão, o que a gente está fazendo com ela. Que não basta ter autonomia no ato de refletir, a gente tem autonomia para refletir tanto em cima de pensenes positivos, quanto de pensenes não positivos. Com pensenes positivos ou não, né? Refletir sobre um contexto passado, o que está nos acompanhando para refletir sobre esse contexto passado? Com qual ferramentas você vai fazer isso? Então, autonomia para refletir todos nós temos, mas o importante é a gente ver com qual ferramental a gente vai fazer esse ato da reflexão. Abaixa aí, a teoria das probabilidades em relação ao seu tema. Sim, tudo é provável. Tudo que você vai fazer tem várias probabilidades. Tem probabilidade de dar certo, tem probabilidade de dar errado, tem probabilidade de dar meio certo. Então, tudo que a gente faz, você não tem certeza do resultado. Você tem uma estimativa que pode dar certo. Mas a certeza de que vai dar certo, você vai ter só quando tiver esse empreendimento concluído. E aí entra nessa teoria das probabilidades, a relatividade também, tanto da história quanto da conscienciologia. Se você colocar alguma coisa assim como certa, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, claro que o Lopensene ajuda. Mas, será que era o melhor acontecer mesmo? Então, dentro da teoria da probabilidade, é melhor a gente pensar positivo, mas acompanhar o contexto e observar para ver se esse é o caminho certo mesmo. É igual, eu sempre falo assim, o condicional na vida humana não existe. Não existe. Se eu tivesse feito aquilo. Não adianta. Se eu tivesse feito aquilo, você não sabe o que ia acontecer. Não é igual a matemática, né? Se P implica Q. Se faz P, então aquilo vai implicar um resultado. Isso é no ideal, assim,
no campo da abstração. Mas no é uma campo regra dedutiva, é a regra dedutiva. Agora, na vida humana, o ser, o condicional, você não sabe para onde vai. Né? É tudo provável. É tudo provável. Página 22, na 12ª linha. De cima para baixo? Não, normal, de cima... De cima para baixo. Agora eu perdi aqui. Não, vai com calma lá. Perdi. Não tem problema, começa de novo. Não é. Perdi. Então vai na outra tá, também. Vamos lá, eu vou ler a 12ª linha ali. Ó. É 12ª linha. Ela começa lá na 11ª. Acrescente a autossegurança em decorrência do melhor entendimento de si, e o outro é o pioneirismo nas tarefas evolutivas. Isso, você quer perguntar? Não era essa. Tem outra pergunta? Eu volto daqui a pouco. Eu ia perguntar outra também, neosinapsologia, na página 23. As neosinapses derivadas das paraneosinapses. As neosinapses derivadas das paraneosinapses. Olha só, isso daqui tem a ver com o extrafísico, né? Muitas vezes a gente tem aí ideias que não são... as nossas ideias... Você tem ideias que você adquire lendo um livro, né? Lendo um jornal, observando uma pessoa, observando um contexto, intrafisicamente. Mas nós temos algumas neosinapses que a gente tem, que elas vêm do extrafísico, são as paraneosinapses. Então, às vezes, você está lá na sua TENEPS e vem uma ideia, você faz uma nova conexão interneuronal, você tem uma recuperação de cons. Isso tudo vem do extrafísico para cá. E ela é assim, é uma via de mão dupla. Quanto mais neosinapses, às vezes, você tem, você vê que repercute no extrafísico. E o extrafísico vai repercutindo em você, nessas neosinapses, nessas ideias que você tem, nessas novas conexões, no seu nova maneira de pensar, sua nova maneira de agir. Tem as paracompreensões também, que entra dessa neosinapse. Agora, era 3 que eu ia te perguntar. 3, binomiologia agora. Binômio? Binomiologia, o último, o binômio. Interesse e cosmovisão. Quanto mais interesse você tem em relação a tudo, maior é a cosmovisão que você vai ter. Então, vamos pensar assim, vamos pegar um exemplo pequeno. Você pega um livro e você só lê o título e a capa, como os títulos aí que a Rosa apresentou. Aquilo ali é uma monovisão. No momento que você abre aquele livro e começa a ler página por página, frase por frase, você vai ter a cosmovisão daquele livro. A mesma coisa em relação a nós. A gente não pode ficar no gaveteiro, só naquela gaveta. Você precisa ter ali a cosmovisão, ter o interesse de abrir todas as gavetas para você ter a cosmovisão. Tem gavetas que elas ficam emperradas. Tem que haver o interesse de abrir aquela gaveta para você ter a cosmovisão de você mesmo, senão não vai ter. Ok, obrigada. Oi, Mera. Aqui nós estamos, a enumerologia. Eu achei também bem interessante, porque você fez uma enumeração do tempo, do contexto e dos fatos. O que te levou a fazer essa enumeração? São 3 enumerações dentro da enumerologia. E outra questão que eu quero te perguntar é, por exemplo, assim, essa questão do tempo, ela não é estanque, elas ocorrem simultaneamente. Discorre um pouquinho sobre essa questão da numerologia. Tá, eu vou falar dessa primeira questão e se eu esquecer a segunda parte, você me fala, tá, Mera? Tá bom. Por que eu escolhi tempo, contexto e fato? Em função do conhecimento histórico. Né? A história gente, sempre fazendo aí o paralelo entre história e conscienciologia. A nossa evolução, ela depende do tempo. Se nós não analisarmos o nosso contexto, por exemplo, o contexto que a gente está inserido aqui na CCCI, vamos pegar um exemplo aqui no Tertuliário. Teve um tempo em que o professor Valdo esteve à frente das tertúlias, né? Houve um contexto em que ele passou essa responsabilidade para a Enciclosapiens, para vocês. Agora, será que todas as pessoas têm a compreensão desse contexto?
Algumas pessoas têm mais compreensão desse contexto do que outras. Quem vivenciou a transição vivenciou tem, mas essa quem transição não vivenciou nem sabe, às fala vezes, com propriedade. Né? Agora, quem está distante, quem está numa outra cidade, quem vem pouco à CCCI, ela tem uma outra interpretação desse contexto. E isso, a transição que o professor Valdo fez, ela é um fato. Então, Meira, eu coloquei isso assim, pensando o tempo, contexto e o fato ocorrido mesmo. São variáveis importantes, né? São super importantes, por isso que me chamou a atenção. E a questão também aí, nesse exemplo que você falou, quais foram os fatos que levaram o professor Valdo a fazer essa transição? Entende? Porque devem ter tido fatos, né, que e para fatos, com certeza. E para fatos que, né, chegou a esse momento dessa transição. Exato. Tá? Agora, outra questão, não me lembro... E isso vale... esse foi um exemplo que a gente citou, mas a gente, se cada um de nós observar aí o tempo que a gente tem, o contexto e o fato, a gente vai começar a ampliar muitos itens, a gente vai fazer um inventário desses itens, a gente vai compreender melhor a nossa evolutividade. E dentro desse nosso contexto, a gente vai identificar muitos fatos que são de outras vidas. Mas fala aí, Meira. Não, e aí também você coloca lá embaixo mitologia, o mito da causa única. Então, eu acho que também fecha com aquilo com aquilo que a gente está falando aí na numerologia. Não foi uma causa só, né? Exatamente, foram causas diferentes. Agora, a questão do tempo, que eu gostaria que você falasse, é do primeiro, que você coloca dos tempos, mas se a gente, num primeiro momento, olhar assim, eles ocorrem, parece que em estanque, né? Mas ele entra todo num... Né? Tudo ocorre simultaneamente, é isso? É isso, sim. Por exemplo, a gente tem o tempo da ressoma. A gente ressomou. Mas quais são as tarefas que a gente tem para fazer? Essas tarefas têm um tempo. Se você perde o tempo, já fica um gap evolutivo. Aí depois a gente tem o tempo da escrita. Eu voltei aqui para a questão da escrita, porque é um autohistoriograma. Então, a gente tem aquele tempo da escrita. Agora, dentro da escrita, o que eu vou priorizar? É o tempo do verbete. E dentro do tempo do verbete, o verbete tem um tempo para ressomar. Se passou 9 meses, ele vai ter que entrar num novo processo de ressoma. E aí vem o tempo do livro. O tempo do livro, a gente precisa ter muito cuidado, porque o tempo do livro, ele depende só de você. E se você for alargando, esse tempo vira 1, 2, 3, 4, você chega a uma década escrevendo um livro e ele não sai. Aí tem o tempo do policarma. A gente não vai fazer, no momento que está fazendo o livro, o verbete, a tarefa, a gente não vai poder deixar o policarma de lado. O policarma, ele faz parte desse contexto, ele faz parte desse bojo todo. E aí, tudo isso vai nos preparar para a intermissão. Ana? Nina, na fatologia, página 22, na quinta linha de cima para baixo, no final, começa lá. Os diferentes nomes pessoais em distintas vidas compondo autohistoriografia. O que você... De cima para baixo? Perdão, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima, Nina. Quinta linha, final dela. Os diferentes nomes pessoais em distintas vidas compondo autohistoriografia. O que você pensou aqui, né? Questão dos nomes pessoais, você já estudou alguma coisa, se os nomes... os diferentes nomes pessoais em distintas vindas compondo a autohistoriografia. Eu fico pensando assim, eu vejo que hoje, o meu nome de solteira é Nina Rosa Mosato da Silva. O nome de casada, eu não quis tirar o nome do pai e da mãe, mas eu uso Nina Rosa Manfroy. E eu vejo assim, que Nina Rosa Mosato da Silva tem uma energia diferente de Nina Rosa Manfroy. O Nina Rosa Manfroy, ele é mais assim, operante, mais funcionante. Então, eu fico pensando assim, quais outros nomes de outras existências eles tiveram essa operosidade? Eles tiveram essa efetividade, sabe? E em que momento eu utilizei alguns nomes que eles variaram também dentro de uma mesma existência e que me deu um outro fôlego, que me apresentou uma outra realidade e que me colocou num outro contexto. Foi esse tal de Manfroy que me colocou no contexto da conscienciologia.
Então, a gente percebe ali a diferença da força e quando que começou aí, que eu comecei a entrar no caminho da Proexis. Então, eu vejo que os nomes, isso na primeira jornada de conscienciometrologia já foi trazido, o professor Carlone, ele estuda isso também, da paragenética. E o quanto o nosso nome é importante dentro do nosso contexto evolutivo. Então, a gente não pode desprezar. Às vezes, a pessoa tem um nome que ela não gosta, mas tem que observar um pouco melhor o nome que ela tem. As escolhas que ela faz, né? Porque às vezes tem um nome bem comprido, vamos supor, com 3, 4 vale a vocábulos, pena né? E você, às vezes, usa 2, por que você usa aqueles 2, né? A gente tem meio minuto, mas eu queria que você falasse, assim, fechasse com a tua frase enfática. O autohistoriograma é instrumento pesquisístico auxiliar na mensuração crítica e profilática dos fatos e parafatos vivenciados, conduzindo a consciência lúcida à qualificação do autoproexis. Gente, o autohistoriograma, ele é auxiliar, ele não é ferramenta única, ele depende de outras ferramentas aí que estão lá na antonimologia e que podem conduzir nós a vivenciar e conduzir a nossa proexis de maneira lúcida para a gente poder qualificar. Quanto mais a gente qualificar a autoproexis, mais a gente vai ter acesso aos parafatos. Nosso tempo acabou, a gente poderia ficar discutindo mais o verbete mais tempo, né, fazendo um debate maior, mas o tempo não tem jeito com o tempo, nem a história dá conta do tempo. Então, a gente vai terminar por aqui, agradecer muito a sua participação, esperamos aí os outros verbetes, né? Obrigada. A gente agradece a participação de todos os presentes, com as perguntas, com as energias que mandaram para a gente aqui, também para os teletertulianos, e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Nilma com o curso Acoplamentarium e a Alzira com a 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Boa tarde. O CAEC convida a todos os voluntários a participarem do Acoplamentário, que ocorre de 2 a 4 de maio. Voluntariometria é o tema do acoplamentário e os epicons do curso são João Bonassi, o Ildenilson Signorini e Kátia Aracaki. As técnicas utilizadas no acoplamentário mais comuns são técnica do acoplamento energético, técnica da clarividência facial e técnica da assimilação e desassimilação. É a imersão em campo homeostático para avaliação e reflexão quanto ao voluntariado grupal. Voluntário, esperamos você. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para a 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho de 2014. Aqui em Foz, no Discernimento. As inscrições podem ser online pelo site da Conscius, www.conscius.org.br e pelo telefone 45 2102 1460 no período vespertino. E ainda gostaria de convidar vocês, porque essa jornada vai ser aberta pelos conferencistas epicons Mabel Teles e Flávio Bonato, com a conferência Zefirometria e Paraelencologia. A gente agradece a todos e estamos abertos já para as inscrições. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Água Vitalizadora, especialidade Somatologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.